ser tratado em casa de saúde junto com pessoas da sociedade normal, que não estejam presos, com cidadãos. Não pode. Inclusive, coincidentemente, ontem à noite eu ouvi um anúncio, uma propaganda paga pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, entre outras contestações que fazia o governo do Rio Grande do Sul. Uma delas era dizendo que o preso não pode ser assistido junto com as demais pessoas. Agora, no caso de Rondônia, nós não temos uma estrutura para isso. Aliás, nós não temos estrutura, na verdade, nem para atender as pessoas normais, que dê vazão ao que se necessita, né? Imagine fazer uma unidade só para atender os presos. Nesse caso, se me permite, nesse caso, é o Semetron, que é um centro especializado em medicina de doenças tropicais. Que é uma outra hospital questão específico. Aí você tem um outro hospital de medicinas tropicais, ou de medicina só para os detentos, aí também... Mas, enfim, talvez seja por isso que a própria OAB, em algum momento, os direitos humanos da OAB, reunida com o secretário do Estado, concordou, achou que era a saída. Por quê? Como disse o secretário, nós temos presos que vão para lá de alta periculosidade. Nós temos presos que, e já houve antecedentes, que fugiram em meio ao tratamento, que muitas vezes eles simularam problemas de saúde para justamente empreender a fuga. E deram alta para si mesmos. Perfeito. Tô de alta. Exatamente. Bom, isso é uma coisa. Agora, eu também fico preocupado, e aí foi a chateação da OAB e dessas organizações de direitos humanos, porque eu disse o seguinte: quando sumiram os bebês dos hospitais nossos, eu quero saber onde é que estavam as organizações dos direitos humanos, que não apareceram. E que nós tentamos entrevistar e não conseguimos. Ninguém quis falar. Quando tem sido repetidas vezes, noticiado por nós aqui, mortes de bebês por falta de atendimento, por negligência e por aí vai, nos hospitais públicos daqui, na maternidade municipal principalmente. E das mães também, né? E morte de mães, uma atrás da outra. E a gente não ouve a voz das instituições de direitos humanos. Não ouve dessas organizações. Foi só isso que eu disse. Foi só isso. A OAB pode, sim, e deve levantar a questão, debater, discutir, para que a gente chegue numa situação ideal para tratamento desses presos. Perfeito. Agora, eu só estou lembrando das pessoas aqui fora que também precisam que sejam respeitados os direitos humanos. Nesse momento, o filho do nosso colega Sérgio Pires está hospitalizado lá no João Paulo, porque ele hoje pela manhã cedo foi assaltado por 2 ou 3 bandidos que quebraram o menino todo. O Sérgio Pires não está aqui por isso. E eu perguntei agora para o Sérgio quantos representantes de entidades de direitos humanos foram agora lá no João Paulo para levar a solidariedade e buscar uma solução para isso. Não apareceu ninguém. Agora, para preso, são os primeiros. Não pode. Preso tem que ser bem tratado. Agora, o Tiago não precisa. Tá bom, isso aí foi um acidente, né? E esses acidentes, entre aspas, estão acontecendo todos os dias e eu não ouço a voz dos ditos representantes dos direitos humanos. Doutor Ezequiel, tenho por ele o maior respeito, é um grande profissional, ele está fazendo o papel dele. Eu só quero que ele amplie a ação da OAB nesse aspecto. Eu quero ouvir o Beni Andrade. Só isso. Beni Andrade, tua opinião sobre esse assunto? Não vou dizer absolutamente nada, porque... Não, peraí. Ele não tem condição. Vocês, pelo amor de Deus, nessa história aí, o errado é o Tiago. Por incrível que pareça. Por que, Beni? Por ser um menino maravilhoso, um menino dócil, trabalhador, respeitador, uma figura humana maravilhosa. Então, meu amigo, é o seguinte: o Tiago errou por ser tudo isso. Agora, a bandidagem... Olha, eu vou parar porque daqui a pouco vão me pegar e vão me levar para a guilhotina. E quando eu chegar na guilhotina, com certeza não vai ter ninguém dos direitos humanos para me apoiar. Professor Jorge Peixoto, sua opinião, por favor. Minha opinião é a seguinte, gente, vamos falar de maneira absolutamente clara. Eu conheço o secretário de
Justiça. Marcos Rocha. Ele é um... Eu não sei se ainda pertence à Polícia Militar. Pertence. Era Coronel, oficial da Polícia né? Militar. Coronel. É o seguinte, eu prestei muita atenção durante a entrevista sobre o que ele falou. Ele foi absolutamente preciso em várias observações que fez a respeito do acorrentamento do preso. Por exemplo, o uso de algema que foi tentado. Gente, eu sei, as algemas, tem determinado tipo de algema que possui uma trava que não permite... O senhor já foi algemado, professor? Não, mas eu já algemei. Perfeito. Outra coisa. Isso é outra história. Isso é uma outra história. Isso é na outra vida. Nós não vamos entrar, não. Outra vida eu algemei. As catacumbas do seu passado nós não vamos chafurdar. Essa não é boa, não. Então, o que acontece? As algemas, eu vou falar isso porque o secretário está absolutamente correto. Existem algemas e algemas. As algemas que têm proteção contra esmagamento, contra o aperto excessivo, elas são um tipo. A que normalmente é utilizada não tem isso. Um dos cuidados que a Polícia Militar tem quando prende uma pessoa e algema é ter o cuidado de não permitir que o preso, para poder se safar depois, aperte e se machuque dentro da viatura para chegar deliberadamente, para chegar no plantão e dizer, olha, foi algemado, me machucaram. Até porque na audiência de custódia o juiz vai perguntar se ele foi maltratado, ele vai dizer que foi. Eu não conheço muito disso, só um pouquinho desse negócio. Já debatemos isso aqui. Tem uma outra coisa também que é importante. O sujeito está algemado por quê? Porque ele foi condenado na forma da lei e tem que ser mantido afastado da sociedade. E o Estado tem obrigação de manter a sociedade protegida. Ele tem o preso sob custódia. É por isso que o direito humano vai lá. Porque o Estado tem a custódia. Para ter a custódia é preciso que eu tenha gestão sobre o preso. A corrente não pretendeu, e eu tenho certeza, causar nenhum tipo de dano. Deixa eu te ajudar. A minha esposa está assistindo a gente, a Ilu, e ela trabalha na área de saúde, vocês sabem disso. Sim. E ela disse assim, funcionários da saúde também têm medo dos apenados, porque podem criar reféns, já houve casos. É verdade. É por isso também as correntes e algemas. Cuidado com os trabalhadores da saúde. Alguém aqui nessa mesa, e alguém que está vendo a gente aqui, acha bacana ver uma pessoa acorrentada? Claro que não. Não Claro tem. que não. Não é disso. Não é isso que ele está discutindo. Está separando bem as coisas. Está usando a imagem para associar a uma coisa que não é verdade. Foi bem colocado. O Semetron é um centro de medicina tropical. Não é razoável, e o secretário foi muito claro, não é razoável ter uma unidade de assistência de saúde e medicina tropical, que é uma área especializada, que uma das mais importantes do Brasil. O Semetron é uma das mais importantes do Brasil. É uma referência nacional. Ele não é um hospital para consertar, para fazer sutura, não. Então não tem condição, acho que nem o Rio de Janeiro, nem Brasília, nem ninguém, acho que nenhum país do mundo tem um hospital de medicina tropical dedicado ao público apenado. Ora, é razoável que se eu não tenho as condições de isolamento necessárias para manter o preso lá, eu tenho que ter alguma maneira de não permitir que ele entre em contato, que ele possa causar ameaça à sociedade, ele possa fugir, porque a obrigação do Estado é garantir que ele ficará preso. E tem outra coisa ainda que é importante de observar. Foi tentado fazer o cerceamento, a contenção do preso. Foi o que disse o secretário. Foi tentado fazer a contenção segundo o que fosse melhor, possível. O que é correto? É correto deixar uma pessoa algemada com as duas mãos numa maca? Alguém, por acaso, tem uma ideia do que acontece com o psicológico de uma pessoa algemada com as duas mãos, querendo ir no banheiro? Ou vocês acham que o preso não vai no banheiro? Vamos ver se o nosso convidado, o Ceará, o Wellington... Agora, se tentou. Outras alternativas. Agora, a AP sabia. Ela participou. Sim. Agora mudou de ideia e não quer dar solução. Desculpa, eu não conheço o troço, mas eu não ouvi ninguém na OAB dizer assim, olha, a solução que eu tenho é essa. Eu quero propor uma agenda positiva. Não. Ó, eu tô aqui para apontar o dedo. Quero denunciar. O dedo na tua cara. Você está errado. Eu já vi isso muito. E não pode contestar, não né? Não pode, porque é um direito... Peraí, Ceará, fala um pouquinho sobre isso também. Vamos saber se o nosso assunto muito sério, mas o que mais me chocou foram as imagens, né? Você vê, a princípio, quando eu ouvi o áudio aqui da matéria, eu estava vendo as imagens, mas eu me liguei mais nas algemas, ali o cara acorrentado. Isso choca, né? Choca. O preso precisa ir ao banheiro, precisa, né, fazer suas necessidades. Agora, tem que separar, tem que ter um lugar para atender só o preso e um lugar para atender o cidadão. Acho que, né, ali o cara pode fugir ou fazer algo mais sério com a sociedade. Ele tem que se reintegrar à sociedade. Agora, a imagem choca. Verdade. Claro. São presos, mas são seres humanos. Se estão fora da sociedade, alguns se recuperam e voltam para a sociedade. Agora, você vê aquilo... Eu até mudei
a expressão quando eu vi as pessoas acorrentadas ali na maca. Enfim, é uma coisa de se discutir, né? As opiniões se dividem, mas tem que separar isso. Tem que ter um lugar para atender os presos e um lugar para atender o cidadão de bem. Exatamente. Vamos falar de Onyx. O cara não tem que algemar ninguém. Pô, eu não acho isso legal, não. Provavelmente, talvez aquele que... Mas ache uma solução. Pô, me dá uma solução. E é o que você falou, não pode machucar. O cara já é algemado ali, o policial sabe como colocar o gema para não machucar. Quando ele chegar ali, tem o direito de, olha, falar. E é como disse a Dona Elô, quer dizer, os funcionários também têm medo. Olha, eu não entro nesse quarto com o cara solto. Tem que lembrar disso. A gente já viu em filme que preso se solta de algema, né? E faz refém. Se faz refém. Se vocês um dia forem algemados, só pra se vocês quiserem, até posso trazer na segunda-feira. Não, professor, não, obrigado. Mas essa sua algema é aquela que você usa do sex shop? Ou aquela quando você era policial? Aquela tem pomponzinho, essa não tem, essa é fel. Aquela sua senhora algema lá na cabeceira da cama, tá? O empresário Antônio Wilson, administrador, dizendo assim, ó, respondendo ao professor Jorge, se o elemento é danoso à sociedade, atentou contra a vida do semelhante, surripiou o patrimônio alheio, ele deve ser algemado porque é perigoso e não podemos sentir pena. Segundo a lei de Newton, para cada ação uma reação. E devemos, enfim, não transformar bandidos em vítimas. Para com esse discurso, politicamente, né? Ele está dizendo que o Ceará está com o discurso politicamente correto. Não estou politicamente correto, aliás, eu ignoro isso, eu sou contra esse negócio de politicamente correto. Eu acho que as pessoas ficaram caretas, né? Hoje em dia não pode fazer mais humor com nada, as pessoas se levam a sério. Agora, qual o nome do senhor aí? Antônio. Senhor Antônio, o que choca são as imagens, porque eu estava ligado aqui no papo e eu vi primeiro a imagem, depois o áudio da matéria. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de ser bem tratado. Eu não sei o que esses presos fizeram, se são de alta periculosidade, né, mas enfim, a imagem choca. Eu acho que tem que separar isso, separar. Perfeito. Tem que... É a lei disso. É a lei, separa. Como separa o cara que coloca, bandido, vai pra cadeia, vai cumprir lá a pena. Agora, por que não separa também o hospital? Por que vai misturar com pessoas comuns? Para resumir, eu acho que para fechar, houve um consenso, as autoridades sentaram, discutiram, avaliaram e chegaram a essa conclusão, junto com a OAB. Bom, pelo visto, ninguém até agora apresentou uma outra solução melhor. Perfeito. E aí, como é que faz? Pensou em Onyx, pensou em